Então, vamos lá, exercício 2 da página 5. Nesse exercício, um estudo foi realizado em cursos de digitação e mostrou que após o aluno ter treinado T horas, né, então as horas aqui, né, T horas, sua velocidade de digitação V é dada pela seguinte expressão, VT, né, 200 e tal. Essa expressão aí é uma expressão exponencial, né, o T aqui está no expoente. Então, ele é nosso x, né? E o y é o que está aqui desse lado do sinal de igual, tá bom? Então, a gente tem aqui vários tempos, né? Então, ó, qual é a velocidade do digitador para esses determinados tempos aqui? Eu posso ter treinado 10, 20, 40, 100 e 110 horas. As unidades estão todas certas, ele é exatamente igual ao exercício anterior. Ele quer que a gente faça, calcule os valores de y, né, o valor da velocidade, dados alguns valores de x. Né? Então, o valor de y aqui, o valor de x nesse caso é 10, né? Para esse exercício, a gente vai fazer essa conta na calculadora, né? A gente fez o exercício 1 sem o uso da calculadora por causa do zero, que era 1 sobre 4, né? Então, fica fácil elevar a 1, elevar a 2, elevar a 10. Agora, aqui não, 0,86, elevar ele a 40, elevar ele a 10 mesmo, se torna complicado. Então, esse é um exercício que a gente tem sim que fazer o uso da calculadora. Então, vamos lá, né? Vamos aqui para a calculadora, né, online. Se você não tem uma calculadora científica, vale a pena essa calculadora científica do Google. O computador também tem uma calculadora científica, só que tem um detalhe, na calculadora científica que vem junto com o Windows, ela não tem esse recurso aqui, né? Ela até tem o recurso de você ver aquilo que você já digitou, né? As contas que você já fez. Só que não dá para editar. E aqui que está o pulo do gato, a gente consegue editar. Porque a gente vai ter que fazer uma conta e ela é bem repetitiva, né? Na verdade, ó, eu vou até escrever a função aqui. A função é VT igual a 200 vezes 1 menos 0,86 elevado a t, né? Isso fecha o colchetes. No caso aqui, a gente não tem colchetes, a gente tem dois parênteses, né? Então, vamos abrir aí dois parênteses para isso, né? Então, a gente vai fazer lá 200 vezes, aí abre o primeiro parênteses, 1 menos, abre o segundo parênteses, agora sim o 0,86, opa, 0,86, elevado a esse símbolo aqui, ó, elevado a t. O nosso primeiro t lá da tabela é 10, tá? E aí a calculadora sabiamente já coloca aqui. Bom, se você abriu dois parênteses, você tem que fechar dois parênteses, né? Ela corrige a fórmula para você. E aí o resultado dá aproximadamente 155,7, né? A gente vai pegar o primeiro dígito aí, arredondar para uma casa depois da vírgula. Então vamos voltar lá na nossa apresentação. E o resultado deu 155,7 aproximadamente. Seguimos então, né? E aí que está o grande pulo do gato aí de você usar uma calculadora científica. A gente vai ter que fazer essa mesma conta, só que a única coisa que o t agora a gente vai ter que trocar ele por 20, né? Então, eu já tenho isso tudo digitado. Eu venho aqui, ó, nesse reloginho, escolho aquilo que eu já digitei e apago, né? Apago a parte que eu não quero. Eu quero apagar essa parte do 10 e colocar 20, né? Vou fechar mais um parênteses e dar sinal de igual. Pronto. Simples assim, 190,2 aproximadamente. 190,2. E aí vamos dar seguimento, né? Agora a gente pega isso aqui do 20, apaga esses dois. Agora já não é mais 20, é 40, a próxima linha, né? 40, fecha, fecha. 199,5. 199,5. Seguindo, vou pegar aqui. Esse daqui eu já tinha feito, né? Já tinha digitado, que é com 100, dá 199,999, aproximadamente 200, né? Então, como todos os valores estão aproximados, né? Vou arredondar para 200. E o próximo é com 110. Eu acredito que eu já tinha feito também. Aqui eu vou dar sinal de igual, dá muito próximo do valor anterior, né? Que também é aproximadamente 200, tá bom?
Estou colocando 200,0 porque eu estou arredondando para uma casa depois da vírgula. E aí, assim como a gente fez, né, no exercício anterior, a gente vai traçar o gráfico. Só que esse gráfico a gente vai traçar numa calculadora gráfica. Poderia fazer aqui, né, o gráfico, né, à mão. Na verdade, a apostila até pede, né, para a gente fazer à mão. Vamos fazer à mão rapidinho aqui. Eu vou usar uma escala de 25 e 25, tá? 25, 50, 75, 100, né, e 125. E aqui eu vou usar uma escala de 50 em 50, porque o meu valor de V aqui, né, o valor da digitação aqui, né, ele vai somente até o 200. Então, eu vou de 50 em 50. 50, 100, 150 e 200. Fechou. E aí a gente vai unir os pontos agora, né? Pontos aqui. Verdade, tem que voltar aqui. Pontos são 10 com 155. Ó, 10 com 155. O 10 está aproximadamente aqui, né? Ó, tá antes um pouquinho aqui, ó. 10 sobe até o 155, um pontinho aproximadamente aqui. Depois, 20 com 190. 20 está aproximadamente aqui, ó. Ele vai com 190 aqui, mais ou menos aqui. Ponto aqui. Depois, o 40 com 199. 40 está aproximadamente aqui, ó. 199. E depois a gente vai para o 100 com 200 e o 110, né, aproximadamente aqui, com 200 também, né? Então, o nosso gráfico fica assim, só que a gente vai fazer a parte do gráfico que corresponde a zero, né? Então, vamos supor que aqui é o tempo, né, em horas, e aqui é a velocidade de digitação, que depende do tempo, é uma função do tempo, é assim que a gente escreve função. Então, vamos supor que com 0 horas ele não digita nada, né? Então, 0 com 0 e a gente vai subindo aí nosso gráfico. E ele tem uma estabilidade aqui no 200. Ele tende ao 200, né? Então, também é o gráfico de função exponencial. Só que, neste caso, a nossa base, né, é uma fração. Por isso que o gráfico ficou ao contrário, né? Então, vamos lá para o décimos, né? Vamos aqui na calculadora gráfica e a gente vai confirmar se o nosso gráfico está certo, se está errado e tal. O que deu no nosso gráfico? A nossa função está aqui, ó, né? É 200, eu já até copiei ela aqui. Deixa eu apagar isso aqui daqui. Deixa eu tirar essa função daqui. Cadê? Aí, beleza, pronto. Então, a gente vai escrever essa função. V igual a 200 vezes, aí abre parênteses aqui, né? Abre parênteses, parênteses está aqui embaixo. Abre parênteses, que é 1 menos 0,86. O 0,86 está elevado a t, né? Só que tem um detalhe, né? Quando a gente está digitando aqui, a gente tem que colocar ponto, senão ele não entende, né? Ao invés de vírgula, a gente coloca ponto, tá bom? É a linguagem americana aí. Elevado a t, né? E aí a gente fecha o parênteses aqui, tá? Opa, fecha parênteses. Aqui a vezes também, uma multiplicação aqui, tá? É só o 0,86 elevado a t. E tá certinho o nosso gráfico, só que a gente lembra que, assim como no exercício 1, a gente precisa modificar a escala, porque senão a gente não consegue visualizar, né? Então vamos lá modificar a escala no eixo Y, eu quero ele do 0 até o 200. E vamos modificar no eixo X também, eu quero ele do 0 até o 110. Que são os pontos da minha tabela. 110. E aí tá o nosso gráfico aqui, ó. Então, você está vendo aqui, ó, nosso gráfico, né? Ele faz isso aqui. Quando chega no 200 aqui, por volta do 40, lembra? Aqui no 40 deu 190, né? Por volta do 40 ele começa a estabilizar, né? E ele vai... Lembrando que esse gráfico, sendo um gráfico de uma função exponencial, a gente sabe que ele não encosta lá no 200 não, mas ele chega bem pertinho dos 200, bem perto dos 200, né? A gente pode arredondar esse valor aí para 200 tranquilamente, tá certo? Te vejo no próximo exercício, então, até lá. Fui!